E aí, pessoal, imagina que nesse lugar é proibido ser feio. Tá brincando comigo? E como penalidade, pessoas são obrigadas a fazer cirurgias plásticas, pois esse é o filme Feios, de 2024. E eu sou F, o enfeiamento facial. Então vamos pra história. Imagina viver em um lugar onde não existe preconceito nem feiura. Imaginou? Agora acorda, porque isso não existe. Mas nessa história conta sobre o futuro da humanidade, onde as pessoas ficaram dependentes de combustíveis fósseis e a Terra começou a ser destruída. E como forma de resolver esses problemas, foi criada uma nova forma de energia utilizando uma orquídea branca, que não causava poluição. Mas como o ser humano sempre consegue causar o caos, ainda continuaram brigando e se dividindo. Então, para que isso não aconteça, foram criadas cidades onde todos eram bonitos e perfeitos. E aqui vemos Tali, que está em casa pensando que logo seria sua vez de ser bonita, pois naquele lugar, quando você faz 16 anos, pode escolher sua aparência e se mudar para a cidade mais feliz do mundo. E seu amigo Paris manda uma mensagem para se encontrarem no terraço, e eles ficam observando a grande cidade, pois no dia seguinte seria sua vez, e eles marcam de se encontrar depois de um mês na ponte para contar como foi. E antes de ir, ele mostra a cicatriz que fizeram, mostrando que são melhores amigos. E ele tenta se declarar, mas passa um drone na hora e eles precisam voltar pro quarto. Chega o grande dia, e a presidente chama todos que estavam fazendo 16 anos naquele dia. E Paris levanta, pois era seu momento. E galera, ele tem 16 anos só se for de carteira assinada. E agora Tali estava sozinha e começa a lembrar de quando seus pais perfeitos a deixaram naquele colégio interno, até ela ficar perfeita, e lembra de quando fez a promessa para Paris que seriam melhores amigos. Durante esses dias, ela só pensa no seu dia, e faltavam 2 meses para completar 16 anos, e como era o dia marcado, ela desce para se encontrar com ele na ponte, mas ele não aparece, e qualquer pessoa voltaria para não piorar as coisas, mas ela decide entrar na cidade grande e usa uma máscara para se disfarçar, e quando se encontra com Paris, ele estava diferente com o rosto alinhado, e estava agindo estranho, como se fosse outra pessoa. Ela tira a máscara para ele reconhecer, mas o sensor apita e detecta uma pessoa feia na cidade, então ela precisa correr ou seria presa. E na fuga, ela coloca um colete de bungee jump e pula do prédio mais alto, mas não sente nada. E na volta, atravessando a ponte, quase que ela é pega, mas Shay aparece e a salva. Tali fica com medo de perder sua cirurgia, que esperou a vida toda, até porque podem ter gravado seu rosto, e as duas saem para comer fora do horário, já que estava tudo trancado. E como ela não tinha ninguém, então agora elas são melhores amigas. E as duas começam a se aproximar, e Shay ensina ela a usar uma prancha magnética, e empresta alguns livros, porque nessa época as pessoas não estudavam da forma como fazemos hoje, e todo o material era controlado pelo governo, e quando Tali começa a falar que estava animada para a operação, descobre que Shay fazia aniversário no mesmo dia, mas ela não queria ir para a cidade porque sabe que tem algo de errado, e diz que a levaria em um lugar diferente. Elas saem pela floresta e deixam seus anéis de identificação em um galho, para ninguém desconfiar. E vão para as ruínas da cidade antiga, onde moravam os enferrujados, que eram aqueles que usavam o combustível fóssil. Shay diz que iria embora da cidade, porque não quer morar naquele lugar onde você não é aceito de verdade, e diz que entraria para o grupo chamado Fumaça, onde eles viviam felizes, plantando o que comiam. O problema é que na cidade todos conheciam esse grupo como um grupo extremista que queria acabar com as pessoas. E Tali decide voltar, mas Shay entrega um papel com algumas instruções para ela chegar até eles, caso mude de ideia. E chega o grande dia e todas são levadas para fazer a cirurgia. O problema é que ela fica em último lugar e é levada para um lugar especial. Então ela sabe que algo de ruim aconteceu e ela é levada até a presidente. E a presidente, que era Beyoncé com demonização facial, diz que sua amiga Shay estava fazendo parte de uma organização perigosa, chamada Fumaça, e pede ajuda para os encontrar, mas Tali não quer falar nada. E ela manda para casa até ela se lembrar de algo, mostrando que ela não tem escolha e seria excluída para sempre. Ela volta para casa e Paris aparece, e diz que eles sempre sonharam com aquilo,
governo e só poderiam viver juntos se ela ajudasse o governo. Então no dia seguinte, ela volta e conta o que sabia. E a presidente faz uma proposta onde ela poderia fazer a cirurgia e viver na cidade, ou poderia ajudar o governo se infiltrando nos fumaças para salvar a Shay, e seria recompensada. E galera, eu em 5 minutos depois estaria escolhendo a cor dos meus olhos. A presidente entrega um colar onde ela deveria acionar quando estivesse no meio dos fumaças, e começa a jornada para encontrá-los. E ela precisa seguir as instruções que só ela saberia, e com certeza era muito perigoso, pois testaria se ela estava disposta mesmo. E depois de quase falecer várias vezes, ela consegue chegar no campo das orquídeas, onde seria encontrada. E na cidade vemos que Paris foi enviado naquela noite pela presidente para convencê-la, e por isso ele seria promovido ao nível mais alto de transformação. Tali acorda e tudo estava pegando fogo, mas ela é salva por David, que era o líder da resistência, e ele arranca o rastreador da sua prancha e a leva para onde Shay estava, e ela fica toda feliz. Mas os outros ficam olhando estranho, porque ninguém nunca chegou ali sozinho, e Croy, o moreno tatuado com cara de bandido, começa a olhar para ela achando que ela estava infiltrada. Eles ficariam ali um dia para garantir que não tivesse nada de errado com ela, e não estavam sendo seguidos, e para fazer uma missão especial, eles pegam um helicóptero para queimar os campos de orquídea, pois ao mesmo tempo que elas são usadas para gerar energia, elas destroem todas as vegetações, mostrando que em pouco tempo o mundo estaria pior que antes. Todos estavam indo bem, o problema é que eles detectam uma movimentação e foram enviados alguns guardas especiais, e eles pareciam ter superpoderes, e Tali arrisca a própria vida para salvar sua amiga, e mesmo a conhecendo tão pouco, David diz que ninguém arriscaria a própria vida se estivesse trabalhando contra eles, e diz que ela seria bem-vinda à família. Durante a noite, todos estão dormindo, e Tali pensa em acionar o dispositivo para salvar sua amiga, e vai pro lado de fora e encontra David se banhando no rio, e ela começa a olhar com maldade no coração. Uau, que bonito corpo. Eles chegam no acampamento dos fumaças e todos estão trabalhando em conjunto, independente da idade, porque eles precisavam plantar e construir juntos uma nova sociedade. E é a primeira vez que Tali come comida de verdade e todos começam a comemorar porque ela entrou para a família. No dia seguinte, David está treinando tiro com balestra e Tali pede para aprender porque precisa se defender, mas ela não era muito boa. Mas ele faz o olhar sedutor de canela fina e com o tempo ela melhora, mas sua mão fica com bolhas, então ele dá uma luva para ela não se machucar. E ao mesmo tempo, chegam alguns soldados do acampamento falando que foram atacados por guardas da cidade e eles estavam estranhos, com super velocidade e super força. Shay chama a Tali para conversar e pergunta quem deu aquelas luvas para ela. E quando ela diz que foi o David, ela diz que ele gostava dela, porque ali tudo era muito trabalhoso para fazer, e diz que ela precisava decidir se ficaria com eles ou voltaria para a cidade. Ela pede para falar com ele e diz que na cidade todos falavam mal dos fumaças, falando que eles possuíam uma arma para exterminar as pessoas felizes, e ele a leva para casa de seus pais para que eles contem a verdade. E sabemos que isso é apenas uma estratégia para apresentar os sogros. Seus pais começam a contar que trabalhavam como médicos na cidade, mas começaram a fazer uma pesquisa para diminuir o número de falecimentos nas cirurgias, e isso não era divulgado. E nesse trabalho descobriram que faziam junto uma cirurgia no cérebro para deixar as pessoas mais burras e esquecerem de tudo. E quando eles descobriram isso, foram expulsos e começaram a criar uma cura para que as pessoas possam tomar suas próprias decisões, e a presidente estava revoltada com isso. À noite, Tali joga seu colar no fogo e quer contar a verdade sobre o porquê estava ali, mas David olha para ela e diz que o que importa é o que ela é agora, e diz que ela é linda. E no dia seguinte, eles acordam assustados porque vários drones passaram por cima deles, mas o real problema é que eles saíram da mesma barraca. A presidente aparece com os guardas e todos são pegos, e Paris está no meio deles e ela diz para trazerem David, que estava na frente dessa rebelião, mas como ninguém fala nada, ela dá o exemplo e falece o seu pai. E ele aparece para ninguém mais se ferrar. O problema é que a presidente agradece pelo trabalho de Tali e todos percebem que ela é uma traidora e começa a destruir tudo e todos são levados.
Tali consegue fugir e se encontra com David na floresta, e ela o convence que não sabia que aquilo aconteceria. Em questão de minutos, ele esqueceu que por causa dela, seu pai faleceu e seus amigos foram presos. Eles vão para a cidade e precisavam recrutar algumas pessoas para acabar com aquela farsa. E aqui começa a grande missão de libertação. E entrando na prisão, todos começam a ser salvos, mas quando chegam na Shai, ela já havia passado pelo processo e estava parecendo um travesti asiático. E aquilo era uma armadilha, porque a presidente aparece com Paris e prende Tali, David e sua mãe na máquina, pois eles passariam pela transformação. Croy, o moreno tatuado com cara de bandido, aparece na hora e destrói tudo no último segundo. E agora eles precisavam fugir, mas Paris aparece nervoso e consegue acabar com eles. E mesmo David não tendo chance, ele vai pra cima na raiva e por sorte do roteiro ele consegue tropeçar e cai. Mas antes lembra da Tali e pede desculpas. Agora eles são poucos e não têm recursos, e como última missão, Tali diz que se entregaria, pois seria a única forma de se infiltrar. E termina o filme mostrando que agora ela está parecendo Ken humano, o que deixa margem para uma segunda parte. Então se você quiser ver a continuação, deixa sua curtida e se inscreve se for novo, porque quem sabe a Netflix faça a segunda parte. Agora eu vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I